paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a coordenação geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a direção do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E o bate-papo de hoje é com uma pessoa muito especial, um pastor muito querido pelos nossos presidentes, um pastor muito respeitado pela diretoria da nossa igreja e que está desenvolvendo um trabalho de excelência no setor 68, setor de Jandira. Pois é, o bate-papo de hoje é com o pastor Daniel Marcos. Pastor Daniel, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Paz do Senhor, pastor André Melo, né? Uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, né? E toda a nossa diretoria da nossa convenção fraternal, nossa Confradesp, do nosso Belenzinho, por esse privilégio de poder estar aqui e poder falar com os nossos ouvintes dessa magna rádio, né? É um privilégio poder estar aqui, dar essa entrevista, falar um pouco da nossa história, que certamente edificará a vida dos nossos irmãos e todos os ouvintes. Pois é, meus irmãos, já deu para vocês perceberem que o homem tem uma voz equalizada. Olha aí, ó, já mostra aí uma aptidão para locução, para pregação, para cantar, para fazer tudo. Amém. É bicho de microfone, né? Pois é. Mas, pastor Daniel, a gente quer conhecer um pouco da sua história, né? O pastor está praticamente há uns 3 anos como pastor setorial, sempre pastoreou congregações, mas há 3 anos recebeu o convite do nosso ministério para estar à frente desse grande desafio, né? Que é ser pastor de um setor. E a gente quer conhecer, explorar um pouco a sua história e também ser edificado através dos testemunhos, das experiências que o pastor tem tido com Deus. E eu já quero começar pela sua infância, pastor, porque eu soube que o pastor ainda recém-nascido, a sua mãe, ela não tinha para onde ir, vocês moraram debaixo do viaduto da Lapa. Procede essa informação, pastor? Procede. É uma história complexa, né? E assim, temos que lembrar que são anos bem diferentes dos de hoje. Eu nasci em 1972, né? 72, e nasci na Assembleia de Deus, pode-se dizer. Mamãe, uma jovem ainda com 19 anos de idade, e ela conhecia meu pai de uma maneira não adequada, né? Ela realmente caiu em pecado, e meu pai trabalhava no Ceasa, e nossos avós, na verdade, né? Meu avô trabalhava no Ceasa. O Ceasa ainda é assim. Você tem as pedras, que eles chamam. São pequenas empresas que ficam uma do lado da outra. Então, minha mãe trabalhava com o pai dela e meu pai trabalhava com o pai dele. Sim. Os dois se namoraram ali. Mamãe, tadinha, ela não tinha as informações que as moças têm hoje. E ela foi para casa e não trabalhou mais. Só namorou com meu pai naquele dia e não trabalhou mais. E mamãe, ela era adotiva naquela casa, adotada pela própria tia, que mamãe nasceu em Carapicuíba, né? E o pai da minha mãe, o pai verdadeiro dela, também a abandonou num juizado de menor. E aí o tio dela verdadeiro adotou minha mãe já adolescente para morar nessa casa com 6 irmãs adotivas. Então ela era prima. Essa senhora que eu chamo de vó, na verdade era uma tia, mas para mim sempre foi minha avó e meu avô sempre foi meu avô, então era um tio. E aí mamãe engravida, mas não sabe que está grávida. Incrivelmente, ela só soube que estava grávida no dia que eu nasci. Então eu falo que é incrível isso, porque não tinha as informações que se tem hoje, né? Sim. Então ela era menor do que eu, minha mãe, gordinha. Então, o que a Marina tem? O nome dela era Alvarina, né? O que a Marina tem, que era o apelido? Barriga d'água.
Aí levava no médico que tinha, você fez relações sexuais? Não, negava, né? Então foram tocando, gordinha, foi tocando, então... Não teve um acompanhamento de um médico? Não, nada, né? Eu até falo, eu vejo pessoas revoltadas porque não ganhou um tênis, né? Eu não tive enxoval, não tive previsão de nome, não tinha berço, não tinha nada de nada. Nada de nada. E no dia do seu nascimento, então, sua mãe começou a sentir uns incômodos. Os incômodos no quarto das meninas. Sem saber que estava grávida. Sem saber que estava grávida. Foi pro hospital? Que hospital? Não existia hospital. Na freguesia do Ó, você tinha até... Você tinha um hospital na freguesia do Ó. Pra graça de Deus, que eu falo. Quando Deus tem um plano na sua vida, desde o teu nascimento, você será guardado e protegido. E aí, a minha avó, por acaso, era a parteira do bairro. Meu Deus. Então, 29 de agosto, uma noite frienta, 3 da manhã, estoura a barriga d'água da Marina. E aí minha avó chega lá e fala, não é uma barriga d'água, é um bebê que está nascendo aqui, está coroando. Eu lembro que quando eu fugia da igreja, menino, adolescente, que eu queria ficar no mundo, minha avó, para me resgatar, ela chorava muito, ela falava assim, meu filho, volta, porque eu te gerei nos meus seios. Ela apelava muito para isso, porque... como não havia previsão de nascimento nem nada, eu nasci, eu não chorava. E ela teve que apelar pelos recursos das senhoras daquela época, né? Então ela disse que ela pegou aquele corpinho gelado e colocou dentro do peignoir dela, que ela chamava, nos seios dela, para me aquecer, para ver se eu voltava, enquanto as minhas tias pegavam no fogão de lenha garrafas de água e colocavam sobre uma palafita lá, e colocou meu corpo em cima e fizeram uma mini estufa para que eu voltasse ali à vida e eu chorasse. Até que eu chorei e ali eu nasci. E assim foi meu nascimento em 1972, né? E a minha mãe conta que quando me deram na mão dela, ela falou que ela olhou aquela coisinha, eles brincavam que era meio cor-de-rosa, né? Porque a gente que é pardo nasce meio rosa, né? Aquela coisa cor-de-rosa, ela falou que eu não sabia, era uma boneca, era um bebê. Como que ela tinha um bebê? Como? Se ela nunca estava grávida e agora ela tinha um bebê. E aí diz que no outro dia, ela ficou ali envergonhada, aí o meu avô, o Lázaro Laurindo de Oliveira, chega ali e fala, Marina, o que você fez e tal. Ela confessa para ele que teve um relacionamento com meu pai. E meu pai não sabia de nada. Prova que naquele período de 9 meses da gestação, meu pai casa. Porque ele nem imagina que essa moça engravidou dele, que tinha acontecido tudo isso. Ele casa. Quando ele vai saber que ele tem um filho, ele já está casado. Ele já está casado. E aí meu avô dá um nome, né? Diz que a história até poeticamente é bonita, não sei se o cenário é esse, é o que me contam, né? Eu vou lá saber, sim, né? Minha mãe contava, minhas tias replicam, né? Diz que ele me pega no colo, levanta, faz uma oração e fala, olha, o nome dele vai ser Daniel, que traduzido do hebraico é Deus é meu juiz, e o segundo nome vai ser Marcos, que é martelo que bate forte, eu nem sei se tem essa tradução, e ele vai ser uma bênção, será um pastor, e profetiza tudo na minha vida ali. Mas isso era o meu avô, né? Era o meu avô. E entrega ali. Mamãe passa ali o que? A famosa quarentena. Só que para aquela época, para as mulheres, ter numa casa de evangélicos, minha tia era missionária, missionária Marlene de Oliveira, ela foi do Portas Abertas. A nossa família construiu as igrejas do Madureira na freguesia do Ó. Então, para ter uma mãe solteira naquela casa de 6 mulheres, era quase que um escândalo. E aí minha mãe é orientada a pegar as malinhas dela e procurar o caminho dela. Ó, pega você e seu filho com 40 dias e se vira. E foi aí que vocês foram parar debaixo da ponte, porque vai para onde? Meu vai, Deus. Se vira. Minha mãe saiu errante e ficou ali um período debaixo da ponte. Aí, por ali, passou uma senhora da Testemunha de Jeová, que era uma senhora chamada Margarida Cruz. Eu convivi com essa senhora depois de adulto, até ela falecer. Faleceu bem velhinha. E ela nunca tinha casado, ela morava numa casa sozinha, ela andava de muletas, ela tinha um problema de mobilidade, mas ela era cuidada pelos Testemunhos de Jeová, e ela tinha estudado com a minha mãe no ginásio. Ela viu minha mãe com 19 anos com uma criança, falou, o que você está fazendo aqui? Ela, não tenho onde estar. Pediu autorização para eles para levar ela para casa. Eles autorizaram e ela levou a minha mãe para casa. E aí, então, ela cuidou das 2 crianças, minha mãe com 19 anos e eu com 3 meses ali, 2 de nascido. E aí, nesse período, minha mãe começa a trabalhar e vai cuidando e essa senhora cuida de mim. Até que, com 5 anos de idade, minha mãe consegue casar de novo. E aí, minha mãe casa, e aí a vida era para começar a ter ali um padrão. Minha avó aceita minha mãe de novo, aquela coisa toda. E aí, nasce 2 filhos, né? Meu pai me reconhece como filho, só que ele também está casando para lá.
e teve 2 irmãos ali, né? Então começa cada um casar de um lado e ter filho de um outro, né? Esse casamento não dá certo. E aí em 1979, minha mãe é convidada a sair de casa de novo, porque ela se torna uma mãe solteira de novo, com 3 filhos agora. Meu Deus. Aí ela é convidada de novo a sair de casa, só que nessa feita ela vai para Francisco Morato. E aí é uma fase dura, a gente chega em Francisco Morato, eu lembro que em 1980, a gente vai morar de aluguel numa casa, com 3 meses morando nessa casa, vem uma enchente e a gente perde tudo que tinha. O senhor tinha quantos anos nessa época? Nasci em 72, eu tinha 8 anos. Já entendia. Já, eu me lembro em cima de uma beliche, cuidando dos meus 2 irmãos pequenos e as pessoas recolhendo nossos móveis, bojão boiando pro meio da casa, minha mãe sofrendo, aquela coisa toda. A prefeitura da cidade, que hoje eu trabalho nessa prefeitura, né? A prefeitura da cidade nos acolhendo, arrumando uma outra casa pra gente morar, pessoas doando móveis. Só que por conta disso, eu acabo virando um joguete na mão de pai e mãe. Porque aí fica uma fase, meu pai me resgata para morar com ele. Meu pai teve 4 mulheres. E aí algumas eram amantes. Uma hora eu morava com a amante dele, uma hora eu morava com ele. Aí depois eu morava com a minha mãe. Aí minha avó, sempre protetora, fazia o quê? Em alguns períodos ela conseguia me resgatar e fazia eu morar com ela. Então tinha momento que eu não morava nem com o pai nem com a mãe, eu morava com a avó. E esses eram momentos bons, porque eram os momentos de adoração a Deus. Porque quando eu estava com a avó, eu estava sendo educado nos princípios do Evangelho. Então, por exemplo, eu aprendi a ler com a Bíblia. Né? A avó não deixava ir para a escola, porque minha avó era muito radical. Então, ela falou, não usa calça jeans é do Império Americano. Não pode conviver com não crente. Então, eu não fui para o pré. Eu aprendi a ler com a Bíblia em casa. Tinha todo um ritual, né? Então, ali na freguesia do Ó, a gente conseguia. Mas aí, quando um deles ganhava a tutela ou tirava, ia para outro canto. Aí, nesse joguete, com 12 anos, eu me vi em Osasco. Eu estava em Osasco, com 12 anos de idade, morando com meu pai. Só que aí ele caiu no alcoolismo de vez. Aí o alcoolismo tomou ele... Pastor, me permita te interromper, mas nesse período, né, o senhor agora com 12 anos, um pré-adolescente, o senhor sentia desenvolver dentro de você um sentimento de revolta? Pelo sofrimento da infância, pela instabilidade da família, olha, por não ter um domicílio fixo? Todo mundo pergunta isso para mim quando eu conto essas histórias. Mas eu entendo que o chamado de Deus é uma coisa surpreendente na vida de uma pessoa. Eu nunca tive revolta. E se eu te contar, eu perdi uma filha de 16 anos, há 7 anos atrás. Nem isso me revolta. Aí, para alguns, quando eu conto em piada, eu falo por brincadeira, eu falo assim, eu não tive tempo de me revoltar, porque eu tinha que sobreviver. Né? A sobrevivência, né? Então, eu sempre fui um survival, um sobrevivente. Quando você luta por algo maior, não dá tempo de se revoltar. Por que eu vou estar revoltado? Eu estou aqui, na frente do pastor André Melo. São quantos setores nós temos no Belém? Quase 100. Quase 100 setores. Não sou filho de pastor nenhum, não sou de carreira e sou um dos pastores setoriais do Ministério do Belém. Sou agraciado por essa diretoria abençoada, pelo nosso pastor-presidente. Sou um funcionário de carreira de uma prefeitura. Por misericórdia, tenho 3 faculdades, 3 pós-graduações. Por que eu vou estar revoltado? Tenho uma mulher maravilhosa, um casamento. Mas eu vou ter tempo de estar revoltado? Sirva a um Deus maravilhoso que breve voltará para me buscar. Por que eu vou estar revoltado? Como estar revoltado? Né? Se Deus só cuidou de mim em todo momento em que as pessoas não cuidaram de mim, né? Em que elas talvez me negligenciaram, e hoje eu ainda posso cuidar das outras pessoas e dar essa experiência. Aí é claro que se você for estudar psicologia, for cair, eu sou educador, eu sou formado em letras, então eu entendo um monte dessas questões, mas Deus me blindou de ser revoltado, Ele não deixou. Então, nessa fase, claro, você tem sentimentos de tristeza, decepção com algumas pessoas, você esperava mais de alguém. Por exemplo, nessa fase dos 11 anos, ali eu esperava mais do meu pai. Meu pai era um homem, ele chegou a ser rico, meu pai foi um dos caras mais ricos do Ceasa, por exemplo. Meu pai, nos anos 70, ele importou um Miura Saga. Ele se achava, eu brincava que ele achava que ele era o Jacinto Figueira Júnior, andava de sapato branco, terno branco, com seguranças, mala de dinheiro. Eu e meus irmãos, que eu amo todos os meus irmãos, são 11, conheço todos, amo todos e todos me respeitam. Né? Sou o mais velho de todos, né? Então poderia ter esse sentimento. Mas as pessoas fazem
que elas sabem fazer. O que eu podia cobrar desse homem? Um camarada que saiu do Paraná, que era amansador de burro. Meu pai era um amansador de burro no Paraná. Ele contava uma história boba, ele falava assim que um dia, quando ele veio para São Paulo, o pai dele pôs ele para amansar um burro, o burro ficou tão bravo que mordeu ele, e ele ficou bravo, ele mordeu o burro. E quando ele se viu grudado na orelha do burro, mordendo o burro, ele se viu mais burro que o burro. E ele falou, não, eu vou para São Paulo que eu preciso ser alguma coisa. O Matuto, o que ele sabia fazer? Ele veio para São Paulo, ganhou dinheiro, o dinheiro subiu a cabeça, ele teve várias mulheres e se perdeu no próprio dinheiro. O que eu podia esperar da minha mãe? Uma sobrevivente. Foi criada em orfanato, minha mãe foi marcada de ferro quente, que nem gado, negra. Deus. Chegou a ser amarrado em estábulo com animal e conseguiu criar 5 filhos. Uma sobrevivente. Morreu graças no Senhor, na Covid, mas cantando no coral da igreja, bem casada, uma serva de Deus. Eu tive o privilégio de resgatar ela para Jesus. Ganhei minha mãe para Cristo. Então, o que você pode esperar de uma mulher dessa? Ela só queria cuidar dos filhos e lutou o que pôde. Então, não dá. As pessoas fazem o que elas sabem fazer. Não dava isso. Então, é claro que naquele 11 anos ali, meu pai, eu fiquei meio tristão, porque ele me colocou para morar numa casa e aí, quando o álcool veio, ele me abandonou. E aí eu tive que virar meio morador de rua, né? Então, eu catava cobre, né? E aí eu conto uma história, eu falo que é o cúmulo da pobreza. Que eu tive que comer um pombo um dia. Meu Deus. E esses pombos da rua, né? Sim. E aí, eu falei, tô com fome, não tinha dinheiro, não tinha nada, e ele tinha me levado para um lugar, e ele bebeu e bateu em mim e me abandonou. E eu fiquei 2 dias rodando para chegar na casa que ele tinha me colocado. Dormindo na rua mesmo. Comendo, fuçando lixo e tudo. Sim. E aí eu com fome, eu olhei o pombo, eu falei, eu vou comer esse pombo, cara. Vou comer o pombo. E aí eu cometi um delito. Infelizmente, com 11 para 12. Que delito que foi? Porque para comer o pombo, eu montei um arapuca. E quando eu montei a arapuca para comer o pombo, eu descobri que eu não tinha o que dar pro pombo. Aí eu falei, é o cúmulo da pobreza, né? Pobreza não é comer o pombo, eu não tenho o que dar pro pombo. Eu falei, o pombo tá melhor. A isca. O pombo tá melhor que eu. O pombo tem... Aí o que eu fiz? Eu lembro que tinha um bar na esquina ali da Vila Airosa, em Osasco, onde eu morava. E aí eu fui lá no bar e os milhos eram vendidos a granel, né? Eu enfiei a mão, peguei um pouquinho de milho. Depois eu pedi perdão para Deus, né? Sim. E dei pro pombo, e peguei o pombo e comi o pombo. Mas ali nasceu um sentimento de muita resiliência. Eu já estava indo para 12 para 13 aí nessa fase do pombo. Eu falei, não, eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou mais viver essa vida, eu não quero mais isso para mim. E como eu tenho uma memória muito boa, eu fiz o quê? Eu comecei a lembrar de todos os endereços que eu tinha morado com a minha mãe. Porque nessa época meu pai me afastou da minha mãe. E eu peguei e comecei a mandar cartas para todos esses endereços, todos. Uma carta chegou na minha mãe. E aí em abril de 1986, eu não esqueço porque era Páscoa, eu tava jogando taco com os moleques na rua, e aí me avisaram, olha, tem uma pessoa te esperando no bar. Eu dava o endereço de um bar como referência. E aí quando eu chego no bar era minha mãe. Minha mãe tinha me achado. Você tava há quanto tempo sem vê-la? Já tava 1 ano e meio sem saber onde ela tava e o destino dela. Quase 2 anos sem saber onde ela tava. Sim. E porque meu pai tinha me tirado dela, eu e meus irmãos. Ele tinha tirado eu, meus irmãos, todos nós dela, com justiça. E aí eu fiz isso. Ela apareceu nessa Páscoa de 86 e aí ela convenceu meu pai, mesmo alcoólatra, de me deixar passar a Páscoa com ela. Eu lembro que foi um dia pesadérrimo porque eu não tinha roupa para ir. E eu fui com uma calça amarrada com cordão de varal, de chinelo, uma camiseta rasgada e o cabelo Black Power, né? E eu não conseguia ficar perto dela no trem, de Osasco para... Pegamos o trem na Lapa, Osasco, Lapa, e Francisco Morato, que eu tinha vergonha dela. Vem cá, mãe, vergonha dela. E aí eu lembro que ela chegou na cidade, ela me levou direto no cabeleireiro, cortou meu cabelo, me levou numa loja e comprou roupa. E aí eu falei pra ela assim, mãe, eu posso vir morar com a senhora? Ela falou assim, filho, eu não sei, eu tenho medo do seu pai me tomar de você. Mas aí eu já estava quase com 13 anos, né? Eu ia fazer 13 anos em agosto, eu tinha 12. Eu peguei e falei, não, eu vou resolver isso. E tinha um advogado que morava na rua que eu ficava. Eu tinha um pastor alemão, ele vivia pedindo esse pastor alemão para mim. E aí quando eu voltei dessa Páscoa, eu fui nele, eu falei para ele assim, quer meu pastor alemão? Ele falou, quero eu te dou, eu te vendo. Ele falou, quanto? Eu falei, uma consulta e um prato de comida.
Falei, como assim? Eu falei, eu quero que você me dê uma consulta com um advogado, eu quero um prato de comida. Ele achou graça, mas topou. E naquela noite eu contei a minha história para ele, e ele me deu uma janta, lembro até do cardápio, e um copo de leite, era macarrão com salada de maionese e tudo mais, e um bife. E ele falou, não, eu falei, se eu for e meu pai tentar me resgatar, você me traz de volta. Ele falou, seu pai não vai conseguir fazer isso. Eu mando prender o seu pai. Eu prendo o seu pai, pelo amor de Deus, né? Tal. E aí eu peguei, no outro dia, os coleguinhas da rua fizeram uma vaquinha. Pastor, não querendo te cortar, mas não, já eu te falei pra você, eu sou prolixo, me corta. O senhor tinha 13 anos. Tinha 13. Pastor, a gente já percebe que todo o sofrimento que o senhor teve produziu um amadurecimento precoce. Não, eu tenho um pastor que me levou pra igreja com uns 15, que ele falava que eu nunca fui criança. Pois é, porque a mentalidade de uma criança de 12, 13 anos, né, trazendo para os dias de hoje, é videogame, é internet. Ah, não tive esse tempo. Eu não sei jogar bola, não sei fazer nada disso. Não sei empinar pipa, não sei fazer nada disso. E o senhor já teve esse entendimento de procurar um advogado, já pagar os honorários com cachorro? É, porque eu queria me rever, né? Eu queria rever essa história, né? E aí eu lembro que ele... Porque você fala de infância, mas você pode ver que eu mato a infância, né? Que a infância, ela fica nesse entorno aí. Eu não tenho muitas lembranças de infância. Eu lembro, por exemplo, eu lembro de eu ir pro Rio de Janeiro. Eu lembro de conhecer Paulo Leivas Macalão. De ter ido pro Rio de Janeiro, numa comitiva com a minha avó, na sede do Rio. Eu lembro de conhecer Copacabana, ter morado 3 meses em Niterói. Tem esses flashes de memória. Lembro dos congressos na freguesia do Ó, dos adolescentes. Eu lembro do Nani Azevedo congregando com a gente, de menino. A minha tia ensinou ele a tocar violão na igreja da freguesia do Ó. Ele cantava no mesmo grupo que eu, que era um grupo Brilho Celeste. A gente era criança ali na freguesia. Eu tenho esses flashes, mas a vivência pra mim é essa. É tipo, quando eu saio desse negócio. Eu falei, eu vou sair, vou quebrar. Porque as pessoas falam muito de maldição hereditária, Não, você tem que sair. Não importa a condição que você tá, não importa onde a sociedade te colocou. Sempre há uma opção. Daniel opta por não se contaminar com o manjar do rei. E ele vai arrumar uma estratégia. Deus sempre dá uma estratégia, né? E aí, o que eu faço? Os colegas... Eu não tinha dinheiro para ir embora. Os meus colegas de rua juntam dinheiro, me dão dinheiro. Os meninos da rua Siriema, ali em Osasco. Lembra até a rua Siriema, rua Tico-Tico. Eu lembro do bairro ali. Juntam dinheiro, me dão dinheiro. 5 da manhã, numa segunda-feira de abril de 1986, eu pego o trem e eu venho morar em Francisco Morato com a minha mãe de vez. Aí eu venho, quando eu vou trabalhar, aí eu arrumo um biquinho para trabalhar como arrematador de roupa, meu primeiro empreguinho de menino, cortando linha de roupa, passando intertela em coisa, com as mulheres que tinham oficina de costura. Em agosto eu faço 13 anos, em setembro eu entro numa empresa de ônibus como cobrador de ônibus. Aí eu arrumo meu primeiro emprego, e aí sim, aí eu volto lá em Osasco, porque eu quero voltar a estudar. Ia pra 5ª série, e aí eu volto para buscar meu histórico escolar, essa coisa, mas aí já volta o homem, né? Nessa época o senhor já estava com quantos anos? 13. 13 anos. 13 anos, já estava numa catraca de ônibus, funcionário da empresa Auto Ônibus Moratense em Francisco Morato. Meu primeiro registro em carteira. E a igreja, o senhor continuava ativo? Não, e aí não tinha igreja, né? Esse é o problema, porque nessa fase não tem igreja. Então nessa fase tem o quê? Bebe, anda como cobrador de ônibus. O que eu fazia? Eu dobrava na empresa de ônibus, ficava uma semana sem ir pra casa. Dormia dos ônibus. Só trabalhando? Trabalhando, para ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos. Porque minha mãe, nessa época, me casa e o padrasto, infelizmente, é usuário de crack. Meu Deus. Na verdade, ele é usuário de maconha. Ele trabalhava no Consulado Geral de Israel. E com a maconha ele viveu bem uns bons anos, mas depois, no fim, ele acaba virando usuário de crack. Ele vende a nossa casa, perdemos a casa pro crime, pro crack, perdemos tudo, e eu tenho que resgatar minha mãe mais uma vez, já adulto. E depois eu ganho esse camarada para Jesus, caso ele com a minha mãe, e é uma benção. E por ele ser usuário de drogas, ele te ofereceu ou não, o pastor teve pelo contato? contrário, ele sempre queria me afastar disso, ele sempre tentou me afastar. Porque ele trabalhava no Consulado Geral de Israel, ele falava hebraico e tal, então ele era muito reservado, ele não queria que eu acessasse. Mas aí, a periferia de São Paulo, um colega dele, o Gelson, era um menino lá, que era até meio autista, chegou a me oferecer. Mas eu acho que droga deve ter biotipo, química. Eu fumei maconha uma vez e aquilo me deu uma dor de barriga. Não te fez bem? Eu falei, eu quero fumar esse negócio nunca mais na minha vida, não quero. Aí eu fumei cigarro.
me viciei em cigarro, cheguei a fumar 2 maços por dia. Fumava que era um piteiro e bebia. Bebia dos 13 aos 17 anos, aí violão, balada, tocava, bebia. Porque aí eu fui ser cobrador de ônibus. De cobrador de ônibus eu arrumei um emprego de office boy aqui na Barra Funda. Fui trabalhar numa metalúrgica com um grego que chamava Aralambos Apostolopoulos. Esse cara é meu amigo até hoje, amigo pessoa, uma boa pessoa. Escreveu um livro sensacional. Até ajudei a corrigir o livro que ele escreveu. E aí fui trabalhar com esse grego foi um pontapé muito bom, porque esse grego impediu que eu fosse para o crime, porque eu andava muito perto do crime. Falava gírias, palavrões. E aí ele juntou ele e um compositor que trabalhava com ele, chamava José Caetano Erba, e eles me faziam ler, estudar. Então nessa fase de leitura, estudar, eles foram me polindo o vocabulário, direcionando para estudo. Eu me formei em analista de sistemas naquela época, programador de computador, chegada dos computadores no Brasil. Então ali eu fui melhorando, né? E aí, nisso, eu abandonei meu pai. Falei, não quero saber desse pai, né? E fui cuidar da minha mãe e dos meus irmãos lá. Aí eu conheço a minha esposa. Porque eu acabei, nessa ânsia de vencer na vida, eu acabo entrando para a faculdade, só que tudo sem Jesus vira nada. E aí chegou uma hora que eu tinha conquistado algumas coisas, né? Eu tinha conseguido me estabelecer como cidadão, sem drogas, mas com bebidas e cigarro, mas sentia falta do evangelho, porque tinha um pastor chamado José Nunes, que ele me fazia para a igreja. Então não é que eu ficava sem Jesus, eu ia para a igreja. Então eu ia, cantava nos jovens, com 13 anos, 15, eu ia, cantava, ia nos congressos, sumia, parava. Aí quando eu ia, parava. Então eu ficava, com 15 anos, por exemplo, estava na igreja, 16 não estava. 17 estava na igreja, 18 não estava. Então eu ficava nesse chove e não molha, vai e não volta. Até que um dia uma tristeza veio. Uma tristeza, uma depressão. Eu comecei a... Aí veio, acho que toda essa soma veio. Minha mãe com mioma, meu padrasto tinha perdido a casa, eu namorando com a minha esposa. Eu falei, vou para Paulista andar. Falei, se Deus existe, ele tem que fazer alguma coisa com a minha vida. Não dá para continuar assim. Aí, olha como Deus é. Estou na Avenida Paulista. Encontrei um camarada que está no Senhor já, chamado Eude Cardoso. Esse camarada, ele vendia pantufas na Avenida Paulista. Eu tô passando, ele falou, Daniel? Eu falei, Eude? Ele falou, rapaz, Deus te mandou aqui. Eu tava meio brigado com Deus naqueles dias. Eu falei, Deus me mandou aqui. Perto do Shopping Center 3 ali, sabe? Deus mandou pra quê? O que eu queria fazer naquele dia? No Shopping Center 3 tinha uma livraria Saraiva, e você podia ler livro de graça. Eu sempre gostei de ler. Eu me enfiava lá, ficava tomando café e lendo, pra ver se eu não precisava, pra não fazer besteira. Aí ele falou, por que Deus mandou aqui? Ele falou, olha, não sei se você sabe, eu mudei de igreja. E eu tô no Ministério do Belém. E lá tem o pastor, pai do Dário, que trabalha na cozinha. Era o pastor lá na época. Pastor... Ai, meu Deus, pai do Dário. Não vou lembrar. Agora, pastor João Silva, João Rodrigues. Pastor João Rodrigues. Era o pai do Dário Faustino, que trabalha na cozinha. Dário Rodrigues? É Dário. Trabalha na cozinha com o pastor André Custódio. Era o pastor de Morato. E esse irmão Eude tinha ido congregar com ele. Era um cantor evangélico. E ele falou para mim assim, olha, eu tô novo lá faz 3 meses e vai ter um culto do amigo. E cada um prometeu levar algum. Mas como que eu faço se eu tô aqui na Paulista? Como eu vou achar um amigo? E eu te encontrei. E esse Eudes era amigo mesmo, meu, desde a infância. Ele falou, e você é um amigo que tem que ir lá no meu lugar. Então foi um encontro preparado pelo céu. Não, você vai ver, vai ficar mais ainda. Eu falei, eu disse, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus. A igreja expulsou minha mãe em 1972 da igreja, que minha mãe foi expulsa porque ficou grávida de mim. A igreja não cuidou de mim, eu não quero saber de igreja. Não quero saber de igreja, eu disse. Não, você tem que voltar para a igreja. Eu não quero saber de igreja. Daniel, eu prometi. Aí ele ficou no meu pé, e eu sou muito de palavra, pastor André. E aí, eu sei que por fim ele me convenceu que eu tinha que ir num culto num sábado lá. E como eu dei a palavra para ele, eu vou. Tá bom, eu vou. Aí eu liguei para minha namorada, a irmã Lucy, falei, bem, a gente não vai namorar esse final de semana que eu tenho um compromisso, mas não falei qual que era. Tem um negócio para resolver aí, então sábado a gente não vou na sua casa, tá bem? Tá bem, tá bem. E sábado me arrumei, a igreja era na rua da minha casa. Perto da escola que eu estudei desde a infância. A sede do Ministério do Belém, Francisco Morato, Avenida Afonso Moreno, número 72, se não falha a memória.
Aí eu vou pro culto. Quando eu chego lá, já encontro 70% dos meus colegas de infância de escola que estudaram comigo da 5ª ou 8ª série. Já me receberam daquele jeito, né? Eu já era funcionário da prefeitura, já estava dando aula no estado e tal. Aí eu sentei lá, falei, vou assistir o culto, né? Quando eu olho para trás, quem entra no mesmo culto? A minha futura esposa, a minha namorada. Por quê? Uma amiga dela de escola, de colégio nosso, não estava na faculdade, eu estava estudando, eu estava no 2º grau, porque era uma amiga nossa de colégio, convidou ela pro mesmo culto. Rapaz! Quando eu olhei, eu falei, é Deus no trem. Coisa do céu. É Deus no trem. Aí não deu certo, né? Ou deu muito certo, porque 3 semanas depois ela voltou para Jesus e eu também, né? E aí nós não saímos mais do Ministério do Belém. E como foi esse reencontro aí com Cristo depois de alguns passeios pelo Egito, pela Babilônia? Não foi simples, porque, na verdade, eu fiquei relutando. E aí tem um amigo meu, que eu tenho que citar ele, que é o pastor Jailton Santos, que foi vereador em Francisco Morato. A gente era amigo do mundo. E quando eu chego no Belém, ele já estava. Né? Embora eu tenha uma história espiritual muito mais rica do que a dele, eu sou de berço evangélico, sou criado na Bíblia. Eu aprendi a ler com a Bíblia, né? Ele já estava lá, né? Eu estou vindo do mundo, né? E aí eu fiquei frequentando a igreja, porque eu não aceitava Jesus. Já estou lá, já sou amigo de todo mundo e tal. E fui ficando. E não levantava a mão. Fui ficando. Já estava com 3 meses lá. Todo mundo dava a paz do Senhor, todo mundo me cumprimentava. Aí chegou um final de culto, eu fui dar paz do Senhor para ele, ele falou assim, por quê? Falei, paz do Senhor. Ele falou, não. Por quê? Você é crente? Eu falei, ô Jailton. Falei, você já aceitou Jesus? Não. Falei, não. Ele falou, então eu não vou te dar paz do Senhor, você não é crente. Aí aquilo me irritou, aquilo acabou comigo, aquilo me deixou tão irritado que eu fui orar aquela semana e na outra semana aí me deu um negócio que eu queria aceitar Jesus, que eu não lembro a pregação, eu não lembro quem pregou, eu só queria ouvir. Há alguém aqui nesta noite que quer levantar a sua mão. Eu creio. Eu sei que quando eu vi, eu já estava lá na frente chorando e voltando para Jesus, e a partir dali eu queria ser músico na igreja, porque como eu tocava violão no mundo, eu queria ser músico. Nunca deixaram, até hoje. E como que o ministério foi se desenvolvendo, pastor, na sua vida? Foi justamente por aí, porque aí eu queria ser músico, né? Aí eu falei, vou ser músico, eu tocava bossa nova, vou ser músico. Aí o que eu fazia? Eu ia para vigílias. Aí na vigília ele levava meu violão. Aí eu tocava na vigília pro pastor João Rodrigues ver eu tocando na vigília e deixar eu tocar no culto. No culto ninguém deixava. Aí o pastor Euclides, que é um pastor muito antigo, um dos fundadores do Belém Morato, um dia veio falar comigo, falou assim, e aí, já faz uns 6 meses que você tá conosco, né? O que o irmão tá achando aqui? Eu falei, uma porcaria. Ele falou, por quê? Faz 6 meses que eu tô aqui. Toco violão, ninguém deixou tocar, ninguém me convida para nada, ninguém nem fez discipulado comigo. Né? Eu tô vindo para a escola dominical, não falta uma aula da escola dominical, ninguém fez discipulado comigo, eu sou professor, Foi tal. curto e grosso. Eu sou assim, né? Aí ele, muito bem, então por conta disso, agora eu quero convidar o irmão para ser professor do discipulado da igreja. Meu Deus! E aí ele me matriculou no curso de teologia da igreja, e aí no curso de teologia eu aprendia para dar aula no discipulado. E aí eu comecei a dar aula no discipulado, ajudar a dar aula na escola dominical, e fazendo curso de teologia, e acabei virando professor do curso de teologia, professor da escola dominical, do discipulado. E aí começou nessa linha, e a partir daí eu virei o 2º secretário da sede, depois eu me tornei o secretário do setor. Foi quando eu conheci até o Tiago Bertolino, e comecei a frequentar aqui as reuniões eu conheci o pastor Lelis. Comecei a frequentar como 2º líder secretário da mocidade, eu era secretário da mocidade, que líder eu não fui bom líder da mocidade. Não tenho boa recordação, eu passei tão rapidinho que não deu certo. E aí eu comecei a frequentar as reuniões da Almadeb. Aí pronto. Aí... Então o pastor passou pela Almadeb? Eu passei muito pela Almadeb. Amava aquelas reuniões. Mas a Almadeb, ela é uma formadora de obreiros. Então. E aí o que acontece? Com a Almadeb, você começa a se apaixonar pelo Belém. Eu tenho um amigo meu, que eu ando muito com ele, eu falo que mais apaixonado do que eu é ele pelo Belém, que é o Eliel Mesquita. Não sei se você conhece o Eliel Mesquita. Conheço. Pregador. O Eliel, ele fala assim, pastor Daniel, eu sou apaixonado pela história do Belém, pelas reuniões de obreiro, por ver o pastor Zé Wellington Júnior, ver as histórias dos pastores e tal. E eu comecei a me apaixonar com a Almadeb por isso. Eu comecei a entender o pastor Lelis,
as histórias. E aí você aprende com a Almadeb a hierarquia, o entrar e sair do Belém. Aí daí da Almadeb, para onde eu vou? Para as reuniões da primeira segunda-feira. Para as reuniões de obreiro da primeira segunda-feira. Aí eu começo a vir nas primeiras segundas-feiras. Passar o dia inteiro no Belém, o almoço do Belém. Aí você começa a vir para as terceiras segundas-feiras do Belém. Aí pronto, né? Pastor, e é interessante que quando o obreiro que tem uma chamada, que tem ali uma promessa de Deus, o próprio Deus vai envolvendo ele sem ele perceber. Mas eu me recusava a ser chamado de obreiro, né? Eu não queria. Eu vou ser chamado de obreiro quando um pastor, que é o pastor Eliel Ferreira, me tira de dentro me faz eu pedir a demissão no estado para entrar na obra. Aí eu me reconheci obreiro. Foi quando você abre mão de alguma coisa para a obra. Aí sim. Não, mas eu digo assim, o obreiro não aquele que tem o título, mas que tem uma chamada de Deus. Às vezes nem ele sabe. Então, mas Deus vai te empurrando e te levando, você começa a ter o desejo das reuniões da Almadeb. Aí você já quer vir na primeira segunda-feira e você quer passar o dia, você tira uma folga no serviço já pensando, eu conheço pessoas e eu fui um dos tais que cheguei a pedir férias no serviço no mês ali de setembro e outubro para participar da Escola Bíblica de Obreiro. Você não quer viajar. Então, mas nesse nível eu não tinha. Eu vou ter quando eu tenho essa experiência com o Eliel, porque aí é quando Deus te convence, né? O Eliel foi o que aconteceu. Eu ficava nessa, mas quando eu fugia. Eu não desviava mais, que nem eu fazia com 17. Ali não. Aí foi de vez, foi daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só que de vez em quando eu fazia o quê? Eu cansava. Aí eu entregava a escola dominical, ou eu entregava o discipulado e ia viajar, sumia. Aí dava uma desanimada, aí que eu fazia? Vou dar aula. Aí comecei faculdade, tinha aula pipocando no estado, me enfiei, dei aula 10 anos no estado. Então, peguei aula, carga completa. Então não tinha tempo. Pastor, não estou chovendo na semana, pastor, estou corrigindo prova. Você não vem para a escola dominical domingo de manhã? Estava corrigindo prova, só domingo à noite. Esse domingo eu estava cansado. Aí eu falei, e Deus puxando, né? Puxando. Sim. Aí, que eu acho que eu te contei. O que aconteceu? Aí o pastor Léo Ferreira me chamou, falou, você tem um chamado de Deus na tua vida. Você vai ser obreiro. Aí eu ficava lembrando do meu avô, né? Eu falei, não vou. Meu avô falou, mas eu não vou. Aí um dia eu falei, vamos fazer prova com Deus. Um dia o irmão tinha pregado de Gideão, né? Pôs lá um novelo e tal. Falei, vamos ver se esse negócio funciona. Eu peguei e orei num domingo de manhã. Falei, se o senhor for o senhor mesmo que me quer que eu seja alguma coisa na igreja, então eu vou largar um dos empregos. Da prefeitura não dava para largar, porque era funcionário de carreira, mas o estado dava, porque era só quando eu queria. Aí eu tinha um carro, que eu pagava R$700 de prestação, e era o dinheiro que eu recebia do estado. Falei, o senhor me dá esse dinheiro de outro jeito. Não falei nem que era da igreja. Se o dinheiro vier de outro jeito, eu vou fazer a tua obra. Aí no domingo à noite, o pastor Eliel me chamou. Falou assim, Daniel, eu era secretário do setor já. Segundo secretário, o irmão Santana era o primeiro. Irmão Daniel, o senhor não quer vir dar aula no curso de teologia para os irmãos de língua portuguesa? Para eles aprenderem a ler a Bíblia, não sei o quê? Eu falei, não, pastor, não tenho tempo. Mas uma segunda-feira. Pastor, não dá. Não, a gente vai te remunerar. Aí, remunerar? Quanto? R$500 por mês. Pastor, não dá, porque 500 não é 700. Não dá, pastor, não dá. Aí, quando eu ia saindo, ele me chamou de volta, falou, pastor, irmão Daniel. Pois não, pastor. Outra coisa, eu tô vendo que você tá pegando o seu carro, indo buscar as credenciais, era uma loucura, você tinha que fazer aquelas fichas à mão, datilografar as fichas, eu que corri o setor para fazer isso. Dava trabalho. Dava, não tinha sistema. Aí ele falou, tô vendo que você tá correndo o setor para pôr as credenciais em dia. Conversei com o tesoureiro, a partir de agora, independente de você dar aula, viu? Nós estamos te dando uma ajuda de R$200 por mês por irmão. Falei, pastor, e o curso de teologia está em pé? Tá. Pode contar comigo. A partir de hoje eu não sou mais professor no estado. Meu Deus. Porque ali eu comecei a chorar. Né? Porque ali ficou claro, era Deus. E aí eu exonerei no estado. E aí eu tinha 5 dias livres na semana. Então a noite era só para Deus. Então eu exonerei no estado, eu comecei a dar aula de segunda-feira à noite de teologia, só não dava aula no dia que não tinha teologia, no dia que tinha reunião na terceira segunda-feira aqui, porque essa é a regra nossa. De terça-feira eu estava nos cursos de ensino, podia ir nas congregações pregar na semana, aí eu comecei a me envolver com as congregações. Nisso esse pastor é tirado e chega lá o pastor Gerson Filito. Aí quando ele chega, ele olha para mim e o pastor Léo me apresenta, e aí ele fala assim, Deus tem pressa na sua vida.
Deus tem pressa na sua vida. E eu fico com dúvida. Falei, meu Deus, e agora? Nessa época, troca o prefeito de Francisco Morato. E aí vem a experiência mais impactante de todas, para selar o ministério de vez. A prefeita cisma, na época era uma prefeita que chamava doutora Andréia Pelizari. E ela cisma de fazer cultos dentro da prefeitura. É uma das primeiras a fazer isso. Hoje ela não era cristã, mas ela cisma de fazer isso. Acho que ela tinha alguns evangélicos que assessoravam ela. Hoje não, hoje nós temos um prefeito crente na cidade, é o primeiro crente, que é o prefeito Ido Guzmão. E ela faz o quê? Ela monta um culto. E eu vou meio desconfiado para esse culto, como servidor. Eu tô nesse culto, e aí tá todo mundo orando, e de repente vem uma mulher, põe a mão na minha mão e fala assim, eis que te tiro por cima, escreva o teu nome com letra de ouro, irás direto ao ministério, serás um presbítero. Meu Deus. Quando eu procuro essa mulher, eu não vejo. E não é do nosso ministério, lugar nenhum. Eu falei, não vou contar para ninguém. Cheguei em casa, anotei numa agenda o que ela escreveu. 2 semanas depois, o pastor Gerson Felipe me manda numa congregação, numa transição pastoral, no Parque 120. Eu tô nessa congregação, quando eu saio pra rua, um jovem dá uma deb chamado Alisson, hoje ele dorme no Senhor. Ele, do meio da rua, ele grita, irmão Daniel, e vem marchando no meio da rua, é pós-culto isso. Deus manda te dizer, eis que te tiro por cima, escreva o teu nome com letra de ouro, irás direto ao ministério. E começa a chorar, falar línguas estranhas. Eu fico emocionado, mas me contenho, não conto pra ninguém, nem pra minha mulher. Passado 15 dias disso, o pastor Gerson me liga. Ô, irmão Daniel, tem uma voz diferente, o pastor Gerson hoje ele tá em Santo Anastácio. Ô, irmão Daniel, eu já era secretário dele nessa época, dirigia pra ele, vinha com ele pro Belém. Ô, irmão Daniel, tô aqui, meu filho, na frente de uma congregação. Vim fechar a congregação, porque o irmão tinha dado problema lá e ele foi fechar a congregação. Era só pagar o último aluguel, tirar as cadeiras, os púlpitos, porque não tinha nem membro, não tinha ninguém naquela igreja. Mas quando eu cheguei aqui, irmão Daniel, eu ouvi uma voz do Senhor para não fechar essa igreja. Mas não tem membro, não tem ninguém. E a voz me diz o seguinte, fale para o meu filho, que eis que escreva o nome dele com letra de ouro. Tiro ele e falou tudo, irmão. 3 vezes a mesma palavra. A mesma palavra por 3 pessoas diferentes. Aí eu falei, pastor, fica tranquilo, que é Deus na tua vida. Eu aceito a incumbência. E assumimos a primeira congregação, eu, o porteiro e o primeiro bêbado que nós ganhamos para Jesus. E sua esposa se dispôs a esse desafio? A mesma moça que tinha ganhado ela para Jesus há uns 5 anos atrás, acho que aí já tinha uns 5 anos, tinha tido um sonho com ela e revelou para ela que tinha tido um sonho com ela contando moeda numa igreja. E ela entendeu que ela seria a minha tesoureira ali, porque era eu e ela e ninguém. Então já era confirmação de Deus que nós íamos assumir a nossa primeira igreja, sem ninguém. Sem ninguém. E ali começou o nosso ministério. Comecei, nem cooperador eu era, nem cooperador, nunca fui nem diácono nem cooperador. E aí ficamos um período, acho que de uns 2 meses ali sendo já um cooperador, sem cargo, e aí fomos direto ao presbitério e ali começou a nossa jornada ministerial com o pastor Gerson Felipe. Em 1 ano a gente saiu do presbitério de presbitério, já na próxima consagração a gente já foi evangelista. Forte. E na outra a gente já foi a pastor. Meu Deus, tudo acontecendo muito rápido. Acho que todo o tempo daquela fase da juventude, Deus decidiu tocar. E aí dirigimos no setor de Francisco Morato 9 igrejas, com experiências de todo tipo, de ver câncer ser curado, Eu creio. De tudo que você imaginar. E eu creio, pastor, que essas 9 igrejas que vocês dirigiram lá no setor de Francisco Morato, foi Deus preparando, lapidando, amadurecendo vocês, porque teve um momento que o ministério chamou o senhor para dirigir o primeiro setor. E aí você falou de revolta, né? E aí a questão da cura, né? Só para poder fechar essa chave, né? Você perguntou do meu pai, né? Quando tava para assumir o ministério, Deus me mandou visitar o meu pai em Juquiá. E aí, que era perto desse chamado. E aí eu chego lá, meu pai não tava, e meu pai odiava crente, porque ele tinha ido à falência, perdido todos os bens dele, e foi o que levou ele ao alcoolismo, a depressão, e ele foi morar em Juquiá, pobre numa chácara, mas aí já recuperado do alcoolismo, por causa de um crente que roubou ele. E aí eu fui visitá-lo, quando eu chego lá ele não tá. E era naquela semana de decisão dessas profecias, tudo junto. E aí eu chego para visitar, a mulher dele me recebe, tia Hilda, gente boníssima,
Ó, seu pai não tá, foi pescar, vai voltar daqui 2 dias. Isso era um sábado para domingo, era um domingo. Eu falei para ela assim, mas a gente veio para ficar uma semana aqui. Ela falou, não, pelo amor de Deus, desce o carro, põe as malas e tal. Seu pai vai chegar e vai ficar muito feliz de te ver e tudo mais e tal. E aí ela olhou pra gente, olhou pra minha mulher e falou assim, impressão minha, vocês são crentes. Eu falei, até o tutano. Até o tutano, Glória da a canela Deus. de fogo. Aí ela falou, ih, seu pai não vai gostar. Seu pai odeia crente. Tinha um tio nosso que tinha vendido os bens pra igreja. Ele não podia ouvir a palavra crente. Eu falei, eu sou o filho dele. É o que sobrou. Ela falou, mas se vocês são crentes, hoje é domingo. Vocês não vão pra igreja? Eu falei, tem igreja aqui? Ela falou, ó, lá no Recanto das Traíras, no meio do areial, tem uma igrejinha lá. O porteiro da igreja é vizinho aqui. Eu nem sei de que ministério é essa igreja até hoje, se você falar a verdade pra você. O porteiro da igreja é vizinho aqui. Ela falou, você quer que eu fale pra ele? Vocês vão na igreja? Eu falei, fale pra ele, a gente vai. Falou pro porteiro, porteiro ia de bicicleta. Falei, fala pra ele não ir de bicicleta, vai de carro comigo. Aí fomos por esse areial, a igreja era uma igreja quase de bambu, no meio do nada, na beira do rio Juquiá, num lugar chamado Recanto das Traíras, quem estiver ouvindo deve conhecer essa igreja. E a gente foi. Chegamos lá muito cedo, porque fomos com o porteiro e ainda fomos de carro, que ele ia de bicicleta, né? E dobrei o joelho para orar. Orei acho que 1 hora, mais ou menos. Enquanto a gente estava orando, os irmãos foram chegando, lotou a igreja, começou o culto. Um pandeiro era o único instrumento e um triângulo. O culto vai rolando, ninguém me apresentou, ninguém falou quem eu era. Quando deu o horário da pregação, simplesmente, o irmão falou assim, tá nos visitando aqui 2 irmãos, a irmã já vem aqui fazer uma leitura, dar uma saudação e o irmão se prepara para pregar a palavra. Eu nunca tinha pregado. Meu Deus. A queima-roupa. A queima-roupa. Mas eu também não corro. E aí, a minha esposa deu uma saudação, leu o Salmo 116, falou alguma coisa lá que ela gosta até hoje, e eu contei o testemunho do meu pai, que não gostava de crente, todo mundo ali conhecia o meu pai no bairro, meu pai era conhecido de todos, ou pedi oração pelo meu pai e preguei, não lembro o que eu preguei. Eu sei que quando acabou o culto, todo mundo me abraçou, estou resumindo porque eu sei que o tempo está indo embora aqui, todo mundo me abraçou, todo mundo me cumprimentou, todo mundo me abraçou, amém, 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 foi embora para casa. No outro dia o pai chega. O pai chega, olhou para mim, me abraçou, meio desconfiadão. Falou assim, vamos ter uma conversa de homem para homem, vamos pescar? Vamos, mas vamos a pé para nós ir conversando. Falei, vamos. E o caminho para ir a pé era o caminho da igreja. Que era o poço onde ele pescava no rio Juquiá, era lá no Recanto das Traíras. E aí a gente passava por todas as palafitas dos moradores daquele areião, que eram os membros da igreja. Então nós íamos passando, os irmãos iam falando assim, tarde, seu Roberto. Pai do senhor, irmão Daniel. Tarde, seu Roberto. Pai do senhor, irmão Daniel. Meu pai só olhando. Quando chegou na hora de preparar as traias para pescar, falou, o que foi aquilo ali atrás? Falei, os irmãos do Recanto das Traíras. Aí ele falou assim, você conhece eles de onde? Eu falei, da igreja da Assembleia de Deus. Ele falou, mas você é crente? Eu falei, sou, pai. Ele falou, e você foi na igreja deles? Fui, pai. E como você se tornou tão conhecido? Preguei lá ontem, pai. Falei, além de crente, é pregador? Daqui a pouco vai virar pastor. Eu falei, se Deus quiser, pai. Aí ele, você não vai ficar falando de Deus pra mim o tempo todo não, né? Eu falei, não. E daí não falei mais nada. Passou aquela tarde daquele dia e chegou a noite. À noite, era 2 da manhã, nós estávamos queimando pinhão e tomando café na beira da fogueira, ao céu de Juquiá, sem luz nenhuma. E aí ele me fez a pergunta. Só quero te fazer uma pergunta, eu vou encerrar porque senão eu tomo seu tempo. O que um homem precisa para ser crente? Quando eu fui falar, ele falou, mas não me diga que ele precisa ir para o céu porque eu não tenho medo do inferno. Não me diga que ele precisa ganhar dinheiro porque eu já fui rico e me tornei pobre. E sei o que é ser rico e ser pobre. Não me diga que é para ser curado porque eu já tive doente, fui curado e estou aqui. Não me diga que é para ser feliz no casamento, porque eu já tive 4 casamentos e estou bem agora. Por que um homem precisa? Aí quando eu olhei assim, passou uma estrela cadente no céu. Eu olhei pro meu pai. Falei assim, pai, o senhor olha pra minha história, tudo que eu sofri, não por culpa do senhor, não por culpa de ninguém, eu te perdoo. Tudo que eu sofri. Olha quantas estrelas no céu. Ele olhou. Falei, eu sou uma delas. Deus olhou para essa estrelinha. Protegeu essa estrelinha. Guardou essa estrelinha. O senhor tem orgulho do seu filho? Ele tinha muito orgulho de mim, porque eu tinha uma foto com o Mário Covas. E ele guardava essa foto no coisa que ele falava que eu era amigo do governador. Coitado, Covas nem sabia quem eu era. E ele falou assim, tenho.
falei, você tem orgulho do homem que eu me tornei? Ele falou, tenho, você é um professor, a minha nora tá grávida de uma menina, você tem casa, você tem carro. Eu falei, então, será que um homem não precisa de Deus, no mínimo, para agradecer pela vida? Será? Ele falou, um homem precisa. Eu falei, não é melhor ir na casa dele, falar com ele direto, entregar a vida para ele, por tudo que ele fez pela gente, pai? Aí ele parou, falou, tá aí um bom motivo para um homem ser crente. E a conversa acabou ali. No outro dia, eu tenho uma foto de um pacu, nós assando na fogueira, ele contando o testemunho que ele sabia que o filho ia passar a semana ali, e que ele não tinha o que comer, e que ninguém pescava nada há muitos dias, e que ele pediu para Deus, ele contando o testemunho na mesa, para dar um peixe para ele assar para o filho dele. Ele tinha pescado o maior pacu de todos os pescadores naquele dia. E a mulher falou assim, a mulher dele, seu pai está falando de Deus. E ele começou a falar de Deus aqueles dias. Passado 3 meses, ele foi atropelado e morto. Não foi morto, ele foi atropelado ali na beira. Foi parar na UTI em Pariquera-Sul. E no leito de UTI, eu ganhei meu pai para Jesus. Então, meu irmão, vale a pena pagar todos os preços e ser crente em Cristo Jesus. Amém? É forte. Meu Deus, que testemunho impactante, pastor Daniel. A gente sente a presença do Espírito Amém. Santo nos Desculpa a envolvendo. emoção. Uma história muito bonita. E nós vamos ter que agendar a parte 2. Porque só a sua introdução na sua fala, comentando da infância, das dificuldades, já deixa a gente hipnotizado para querer ouvir, né, e saber o que Deus realizou na sua vida, porque o pastor poderia ser mais um da estatística, que iria se revoltar contra a vida, se entregar ao crime, às drogas, a tantas coisas ruins, mas hoje um obreiro de valor, um homem que Deus tem levantado para alcançar tantas pessoas, tantas vidas, que tem construído uma história tão bonita no nosso ministério. E eu acredito, pastor, que muitos pais, muitas mães que estão nos ouvindo, às vezes perderam até a esperança do filho, mas ouvindo o seu testemunho, são renovados de esperança nesse momento e passam a entender na sua plenitude o que diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus, nada. Nada. Absolutamente nada é impossível. E hoje, sentado entre os príncipes aqui no Belém. Glória a Deus. Meu Deus, fazendo a obra, vivendo esse evangelho, nada é impossível, né? Jarinu, a gente foi para Jarinu e quando o presidente me chamou para Jarinu, e o privilégio, né? Eu lembro que o pastor Gerson Filito, você falou de ministério, ele conquistou um bem lá em Francisco Morato. Ele conquistou, o pastor André Custódio, que é o nosso chefe da cozinha, Sim. Ele passou para o Ministério do Belém, um ministério completo. Não sei se você sabe dessa história. E ele já comentou comigo. E quem foi o documentarista de tudo isso fui eu. Eu fui o secretário que, na época, fez todo o documento cartoral, as atas, a transição, porque eu era amigo do pastor André Custódio antes do Gerson. Eu e o pastor Rubens Pinha somos os que apresentaram o André Custódio para o pastor Gerson Filito. Que bênção. E o próprio pastor André Custódio é meu irmão, meu amigo, uma pessoa que eu amo muito e um grande homem de Deus, né? E aí, quando o pastor Gerson veio fechar isso aqui no Belém, eu conheci quem, pessoalmente? Nosso pastor presidente. Naquele dia, o pastor presidente estava num estado de graça. Eu fiquei 1h30 no gabinete do pastor presidente, ouvindo todo o testemunho dele, como ele se tornou o pastor José Wellington. E eu perguntando, né? Eu era o pastor André Melo. Na frente dele, mas como o senhor virou presidente do Belém? Como o senhor se tornou o pastor José Wellington? Ele contando, escorrendo, eu aprendendo. Aos pés do pastor José Wellington Bezerra da Costa, toda a história dele. Que privilégio. Aí depois o pastor Rubens Pinha leva o pastor Wellington Júnior em Francisco Morato. Fiquei 2 horas com o pastor Wellington Júnior, conversando e aprendendo. Então Deus vai me dando presentes, né? Eu e o pastor Wellington Júnior, nós somos condescendentes de profissão. Ele é programador na mesma linha de programação que eu e na mesma época. Então eu falo para ele, ó, até eu brinco com o pastor Wellington Júnior, pastor Wellington Júnior, a gente resolve tudo com uma régua de fluxograma. Só eu e ele entende isso. Fala, a gente pega uma régua de fluxograma, a gente resolve qualquer administração com a régua de fluxograma. Então, Deus vai colocando as pessoas no caminho da gente, né? E aí, quando ele me chamou para Jarinu, ele falou assim, meu filho, é um pequeno setor. Eu falei, presidente, vindo da mão do senhor, do Ministério do Belém, nada é pequeno. Tudo é grandioso. Glória a Deus. Tudo é grandioso, tudo é grandioso. Pastor Daniel, nós vamos marcar o seu retorno. Amém. Para o pastor poder compartilhar com a gente as suas experiências no setor de Jarinu,
Jandira agora, né? Agora em Jandira, mas a gente não teve a oportunidade de falar Jandira em chamas. Jarinu. Você perguntou da infância e que Pois deu. e que infância, hein, pastor? Mas a gente quer saber os seus 2 anos de trabalho lá na cidade de Jarinu, que eu tenho certeza que foi impactante. E agora, no setor de Jandira, né? O pastor está lá há 8 meses, né? 8 meses, assim, intenso. Tá sendo... O povo bom. Glória a Deus por isso. O povo bom. Mas para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos acompanhando, estão agora sintonizados no canal da Confradesp, no YouTube, na nossa rádio ADFM 88.7. Você sabe que eu fiquei pensando muito nisso ontem à noite, né? E falei, o que eu poderia dizer? E aí o que me fez... Que versículo eu quero deixar para os irmãos? Gênesis, capítulo 45, o verso de número 5. Porque você me perguntou sobre se havia algum sentimento, etc e tal, do meu testemunho. A vida da gente, né? Todos passamos por coisas, principalmente nesses dias de hoje, né, dias de vida líquida, né? O pastor Batista, nosso comentarista da revista Escola Dominical agora, ele tem falado muito sobre isso, sobre essa sociedade líquida. Douglas Batista, ele fala muito sobre a sociedade líquida, né? E realmente ela está se diluindo, valores se diluem. E aí os relacionamentos, nós estamos numa época de muita depressão, de muita perda de identidade. E de muita pergunta, por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Né? Eu mesmo perdi uma filha com 16 anos, há 7 anos atrás. E tantas lutas na vida e tanto sofrimento. A história que eu conto, poeticamente, ela é bonita. Mas tem muita chibata nessa história. Tem muito sofrimento, tem muita revolta, tem muita dor. Era para ter muita revolta. E aí, quem sabe, se você pensar na história de José, ele também tinha tudo para ter isso. Mas quando ele se apresenta, quando ele se dá a conhecer dos seus irmãos, bem no capítulo 45, e os irmãos preocupados, quando os irmãos se apresentam para José, quando José se apresenta para seus irmãos, diz a palavra de Deus, vou ler do 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo o varão, e ninguém ficou com ele. José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos chegais a mim. E chegaram-se a ele. Então disse a ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Veja que ele vai dizer, eu sou José, aquele que vocês fizeram de tudo comigo. Vocês me venderam, tentaram me matar, tentaram acabar comigo, mas havia um plano de Deus na minha vida. Havia um projeto de Deus na minha vida. Eu não sei se você é um José, uma Maria, você que está me ouvindo aqui, mas há um plano de Deus na tua vida. Há um projeto de Deus na tua vida. E se Deus tem um projeto na tua vida, meu irmão, não há quem possa invalidar esse projeto, a não ser você mesmo quando se distancia da presença de Deus. Então volte para o centro da vontade de Deus na tua vida. Volte a acreditar, ainda que tenha que comer um pombo, ainda que tenha que dormir ao relento, ainda que tenha que passar noites mal dormidas. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Acredite no teu chamado. Eu nunca deixei de acreditar na oração do meu avô que disse que eu seria um pastor. Nunca deixei de acreditar. Mas eu não tenho um modelo de família. E daí? Eu não tive um modelo da parte da minha mãe, não por culpa dela. Não tive um modelo da parte do meu pai, não por culpa dele. Eu fiz o meu modelo baseado na palavra do Senhor. E aí o verso 5 ele diz assim, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, ou diante da face de vocês. Eles pensavam que estavam fazendo um mal para José, eles estavam fazendo um bem para José. Na verdade, José está dizendo, olha, vocês achavam que estavam acabando comigo, na verdade eu estava vindo lá na frente, era para cuidar de vocês. Eu tive o privilégio de cuidar dos meus.
E hoje eu tenho o privilégio de cuidar de Jandira, de cuidar de famílias, de cuidar dos servos do Senhor, de cuidar da obra do Senhor. Deus quer te usar para cuidar dos seus. Nunca diga, porque eu. Algumas vezes, um dia eu fui falar isso para minha mãe, porque tudo que acontecia na minha casa, era eu que fazia o sepultamento, era eu que pagava a conta, era eu. E aí um dia minha mãe falou assim, nunca diga, filho, porque eu. Diga, que bom que sou eu. Porque é para você que Deus deu talento, é para você que Deus deu a sabedoria, é para você que Deus deu a unção. Então, meu irmão, fique com essa palavra, né? Deus te conservou, Deus te enviou na frente, Deus te preparou para este momento. Assim como o Senhor foi com José, Ele é contigo, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, aproveitando o momento, nos abençoa com uma oração. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, primeiramente, pelo nosso ministério, pelo nosso maior exemplo de todos, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, esse retirante nordestino. Sim, Pai, este homem de Deus que, salvo pelo Senhor, veio aqui para São Paulo e nos criou, Pai, nos ajudou a construir esta grande igreja que é o Ministério do Belém, através de tantos outros homens que deram para ele esse legado. Louvamos a Deus pelo nosso presidente, pelo nosso pastor vice-presidente e pela sabedoria desses homens, ó Pai, em nos construir esta rádio, este canal de bênção, trazer aqui esta diretoria, tantos homens de Deus, jornalistas, editores, ó Pai, abençoe a Rádio AD Belém. Abençoe, Pai, todas as mãos que estão por trás desse trabalho, na pessoa do pastor André Melo, Senhor, continue confirmando as tuas bênçãos sobre esse trabalho. Abençoe a nossa Confradesp, o Ministério do Belém, a nossa CJDB, mas acima de tudo, abençoe o ouvinte da palavra de Deus. Pai, aqueles que se espelharam em minha história, que eles também possam ser restaurados. Se houver algum trauma em alguém que me ouve, Tu és o Deus que cura trauma, que tira o medo, que dá a coragem. Pai, que eles também possam viver momentos de glória. E assim como um dia José governou o Egito, que eles também possam governar as suas casas, as suas famílias e as suas vidas. Eu abençoo cada ouvinte da palavra de Deus. Se porventura houver alguém ouvindo esta mensagem que ainda não aceitou esse evangelho como o único Deus e Salvador da tua vida, que eles possam aceitá-lo. Aceite, Pai, esta vida, perdoa os pecados, escreva o nome deles no livro da vida e que em tudo em suas vidas o teu nome seja glorificado. Se houver alguém triste, dê ânimo. Se houver alguém que tenha parado os seus projetos, que restaure agora e avance, porque Tu és o Deus da oportunidade. Tu és o Deus que cumpre projetos na vida dos santos. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e as portas estão abertas. Sempre que o pastor desejar, vem aqui compartilhar as maravilhas que Deus tem realizado na sua vida. Peço perdão pela minha prolixidade, mas é o meu jeito de ser. Deus chama cada um de um jeito. Deus me chamou assim. Glória Amém? a Deus. Foi muito bom te ouvir, Glória pastor. E a todos os irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube ou sintonizados na rádio ADFM 88.7, obrigado pela sua audiência. E terça-feira que vem estaremos aqui de novo com mais um convidado especial, na certeza de que será uma manhã de relevo espiritual. Deus abençoe a sua vida e lhe proporcione uma terça-feira de bênçãos e conquista.